Irmãos, vamos para a quarta etapa, concluindo esse primeiro ciclo do dia de hoje, de meditações. Amanhã nós teremos um dia mais oracional, menos conteúdo, mais oração, mas é muito importante que a gente receba essas informações que São Francisco de Sales está nos dando, até para a gente rezar melhor e viver melhor. Já entendemos que precisamos de uma vida devota, de uma vida de relação com Deus. Já entendemos que para isso precisamos romper com o pecado, romper com estruturas, com realidades, com ideologias, com pensamentos, com atitudes que nos afastem de Deus. Já vimos que é importante uma vida de oração, uma vida sacramental, com confissão frequente, com missa frequente, com oração frequente, individual e em grupo, para que a graça de Deus seja cada vez mais acolhida na nossa vida. E já entendemos que uma vida virtuosa, com hábitos bons, desde as pequenas coisas, como estacionar o carro no canto certo, obedecer às orientações que nós recebemos pelas leis civis. Veja que Jesus era atento a isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pagar os impostos corretamente, fazer o que é certo, ser justo, desde as pequenas coisas. Isso é importante, a gente entendeu. E nessa quarta etapa, nessa busca do tesouro, que é esta vida devota, o grande tesouro é esta vida em Deus. É isso que nós estamos buscando. Este é o tesouro que eu e você temos que buscar sempre mais. Uma vida em Deus, uma vida devota, uma vida unida a Deus. Nós temos que entender que existe também um movimento contrário a esse que eu e você estamos nos dispondo a fazer. Prova disso é que Jesus, no capítulo 26, no versículo 41, você pode procurar na sua Bíblia, pode pesquisar na internet. Mateus 26, versículo 41. Jesus está num momento muito dramático da vida dele. Ele está prestes a iniciar sua paixão. Mateus 26, versículo 41. Ele está vivendo um momento muito difícil, de agonia, de sofrimento muito grande, porque está se aproximando o momento da sua paixão. Jesus será preso, Jesus será condenado, julgado, condenado, martirizado, crucificado. E Jesus está vivendo essa expectativa na sua humanidade, como eu e você viveríamos à beira da morte. E é nesse contexto que Jesus diz essa frase muito importante. Ele diz assim, porque ele tinha pedido aos amigos mais próximos, ele chamou para ficar perto dele os amigos mais próximos. Pedro, Tiago, João. E quando ele os procurava, eles estavam dormindo. Jesus pediu para eles ficarem com ele ali naquele momento difícil, rezando com ele. E é nesse contexto que Jesus diz essa frase que serve para nós a vida toda. Jesus diz, vigiai, que acordado, espera, durma não, vigiai e orai, para não cair em tentação. A realidade da tentação, ela é tão séria e é tão importante que ela entra na oração tutorial que Jesus nos deu. O Pai Nosso é uma oração tutorial. Ali está tudo o que eu e você precisamos colocar numa oração. Aí nós vamos fazer de diversas maneiras, mas nada pode sair do esquema do Pai Nosso. Ali é a oração. E toda boa oração tem que se encaixar nela, né? Nessa oração, no fechamento dessa oração, está um dos pedidos importantes. A gente vai pedir, como a gente lembrava, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Vamos pedir o pão nosso de cada dia. E no fechamento, ali está. E não nos deixeis
cair em tentação. Diga, eu serei tentado. Diga para o irmão, você será tentado. Aponte para o outro irmão e diga, ele será tentado. Diga, nós todos seremos tentados. Durante toda a nossa vida. Até o último instante. Talvez a maior tentação. A tentação é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Ela está presente. Deus não tenta, mas Deus permite a tentação. Porque Deus é aquele que tem a capacidade de tirar de algo mal uma coisa boa. O demônio, ele pega as coisas boas e transforma em coisas más. Deus é capaz de um mal tirar algo bom. E é algo muito impressionante porque se eu e você soubermos resistir às tentações, o demônio que quer nos abater, ele se torna um colaborador de Deus. Nossa, o que é isso que você está dizendo? Porque cada vez que ele nos lança uma tentação, se você sabe lidar com as tentações, você sai dela mais forte. E o mal que ele queria fazer se transforma em um bem. Não é a intenção dele, ele quer fazer o mal. Ele quer me desgraçar, ele quer me desgraçar. Ele quer que eu e você possamos ir com ele para o sofrimento eterno, no qual ele está e do qual nunca sairá. Mas Deus nos dá a graça por isso ele permite a tentação, para que a gente cresça, superando-as, vencendo-as. Então o que nós pedimos no Pai Nosso é que Deus não, olha, a oração não diz, não nos deixe ser tentados, é assim que a gente diz no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. E São Francisco de Sales, sabendo disso, doutor, mestre espiritual, a quarta parte do livro, gente, é um treinamento para o combate espiritual. Esse livro é fantástico. Toda a quarta parte do livro é falando sobre como lidar com as tentações. E se tem algo que essencialmente é maléfico, com o qual eu vou ter que lidar a minha vida toda, eu preciso entender que isso vai acontecer, que isso está acontecendo e saber como lidar com isso. Você concorda comigo, sim ou não? Sim. Pergunte para o irmão, você sabe que tem sido tentado? Você sabe que vai ser tentado? Como você tem lidado com as tentações? Para a gente entender ainda um outro aspecto, veja, de um lado, nós temos a ação da graça de Deus, com todas as ferramentas que Deus tem, e são muitas, para nos levar para Ele. Através da oração, através dos sacramentos, as graças que a todo instante Deus vai lançando sobre nós, a intercessão dos santos, o modelo dos santos, nós temos uma riqueza toda nos atraindo para Deus, nos atraindo para o céu. Mas existe uma contrapartida, graças a Deus mais fraca. Graças a Deus mais fraca. Para você imaginar, de um lado, nessa contrapartida, nos arrastando para o que é errado, nos levando para longe de Deus e nos levando para o inferno, nós temos Satanás e seus anjos decaídos. Eram todos bons. Todos bons. Tudo que Deus faz é bom. E os anjos não se fizeram, eles foram criados por Deus, antes da gente. Foram criados, inclusive, de uma vez só. Pá! Deus criou todos os anjos de uma vez só. Os anjos, eles não se multiplicam como nós. Eles foram todos criados em um único ato de Deus. E todos bons, boníssimos, criaturas perfeitíssimas. Mas um deles, você sabe, se rebelou contra Deus, o que estava à frente, animando todos os demais. Um anjo de altíssimo nível, da alta hierarquia, se rebela com Deus. E de Lúcifer passa a se chamar Satanás, que significa adversário. E consegue, e aí presta atenção, porque a estratégia vai se repetindo. Ele consegue convencer uma terça parte dos anjos a aderir a ele. Ele espalha uma ideia no céu
de que não são submissos a Deus, que não devem ser submissos a Deus, que não precisam se submeter a Deus. Uma terça parte dos anjos se deixa influenciar. Guarde este termo. Se deixam influenciar por esta mentalidade, por esta ideia, e se rebelam contra Deus. E gritam no céu: não serviremos. E aí um anjo muito menor, muito mais fraco, lá de baixo da hierarquia, porque os anjos são como assim um exército. Você tem lá as altas patentes e tem aqueles soldados rasos, né? Então o anjo, uma patente muito menor, porém muito fiel a Deus, faz bradar no céu o seu próprio nome, que significa quem como Deus. E acontece, Apocalipse 12, aquela batalha no céu. Miguel, quem como Deus, com os anjos fiéis a Deus, vencem a batalha. E Lúcifer cai, é expulso com os anjos rebeldes. E essa batalha continua. Diga para o irmão: e você está nela. Não diga, eu não quero entrar nela. Porque você já está nela. Diga para o irmão: você está no meio de um campo de batalha. Agora presta atenção. Qual é a pior atitude que alguém pode ter num campo de batalha? É não saber que está. Não é não? Pá, tiro do pá. Que é isso? O que é isso que está acontecendo? Você no meio da guerra sem saber que está nela. É tiro, é pancada, é tudo no mundo. Você, o que é que está acontecendo? Meu irmão, você está no meio do campo de batalha. Então, o que é que você está fazendo aí? Você não está armado? Não, não, o que é que está acontecendo? Você está no meio de uma guerra, meu irmão. Cuidado. Então, São Francisco de Sales nos ensina a guerrear. Quem quer aprender, levante a mão. Primeira coisa é ter consciência que está no campo de batalha. Ok? E a arma que o inimigo tem é uma única. Se chama tentação. É a única arma que ele tem. A única arma que o demônio tem é a tentação. E a tentação, como nós vamos ouvir São Francisco de Sales nos falando, ela é uma arma de convencimento mental. A batalha se trava na sua mente, nos seus pensamentos. Porque a estratégia da tentação é lhe influenciar. Foi assim no céu, quando aconteceu a tentação dos anjos que caíram. Foi assim com Adão e Eva. Veja que a estratégia é a mesma. Um casal que era feliz e sabia. Feliz e sabia. E aí, o demônio chega e começa a convencer, transformar uma verdade em mentira, transformar uma mentira em verdade. Verdade, que Deus proibiu vocês de comer de todas as frutas do paraíso. Olha, isso é mentira, não foi isso. Você agora foi para o retiro, agora você não pode mais fazer nada. E dizer, não é isso. Você pode fazer tudo de bom. A influência. Não. Aí, a diálogo. Presta atenção. Isso está na essência do que a gente vai ouvir São Francisco de Sales falando. Qual foi o grande erro de Eva? Foi conversar com o demônio. Diga para o irmão que está do seu lado: você não conversa com o diabo, que ele lhe derruba. Diga para ele assim: seja humilde. Ele é muito mais inteligente que você. Ele é um anjo. Ele não deixou de ser anjo. Diga: é natureza angélica. Você sem a graça está frito. E esse foi o erro de Eva. Porque diante da tentação, eu e você não podemos ficar dialogando. Não é bem isso, eu acho que é bem. Corta o papo. Não fica tentando elaborar ou reelaborar os pensamentos sedutores do demônio, porque você vai cair. Você vai cair. Ele é o pai da mentira. Tem gente que mente, que é uma coisa, rapaz, é impressionante, rapaz. Você acredita, sabendo que a pessoa mentira me enganou de novo. O jeito assim, uma habilidade, essa pessoa não é nada de ele.
a capacidade que ele tem. Deus não tirou essas capacidades para tirar daí um bem maior. Porque quanto maior for a capacidade do seu adversário, maior será o mérito da sua vitória. Você concorda? Ele está na Copa lá, aí está lá o Brasil jogando com um time que nunca ganhou nada, que nunca não sei o quê. Aí você até vibra, né? Até acha bom, porque você anima que vai ganhar, né? Mas aí ganhou de quem? Diz aí um time assim, bem fraquinho que não ganha. Se bem que o Brasil está perdendo até agora. Não, um país, não vamos entrar em briga com o Chile. Mas você, sei lá, o Brasil ganhou, vou chutar aqui, do Egito, ganhou do Egito. Né? O Brasil ganhou do Egito, rapaz. Egito. Agora, se ganha, né, sei lá, um campeão aí. Alemanha, aí tá. É bom falar em Alemanha, não, que a gente lembra de algumas coisas mais sofridas. Então, gente, superar a tentação é algo muito meritoso, que demonstra a vitória de Deus. A vitória de Deus. E nós precisamos aprender a fazer isso. Vamos aprender? Diga, nos ajude, São Francisco de Sales. Vamos lá. Quarta etapa. Como lidar com as tentações. E aí, gente, é um capítulo, são capítulos maravilhosos, né? Uma parte inteira. Por isso você precisa desse livro. Aqui é só uma prova. Esse capítulo 3, ele é muito interessante porque ele fala como funciona a dinâmica das tentações. E isso aqui que ele vai dizer funciona em toda tentação. Tentação de ser corrupto, tentação de adulterar, tentação de ser melhor do que as outras pessoas. Tudo que você imaginar que não presta, tudo passa por esse mesmo esquema. Então preste atenção. Natureza das tentações e a diferença entre o sentir e o consentir. O problema não é sentir, o problema é consentir. Então vamos lá. Ele começa com uma imaginação, né? Para você imaginar uma situação. Imagina Filoteia, uma jovem princesa, vai usando a imaginação, uma jovem princesa, extremamente amada por seu esposo, princesa, coisa linda, extremamente amada por seu esposo, e que um jovem libertino pretende corromper e seduzir a infidelidade. Já imaginou o cenário, certo? Princesa linda, amada pelo esposo, e aí um jovem safado resolve seduzir para que ela traia o esposo. Por meio de um infame confidente que lhe envia para tratar com ela sobre o seu desígnio abominável. O rapaz manda um recado através de um confidente para chegar para a princesa e dizer: princesa, traga um recado do conde Stanislau. Ele está inteiramente apaixonado por você. Primeiro, este confidente transmite à princesa esta proposta do seu amo. Em seguida, a proposta lhe agrada. Já começa daí, a princesa diz: quem? Você está entendendo como é que funciona? Gente, isso aqui é todo esquema de tentação, funciona assim. A proposta lhe agrada ou desagrada. Ela pode dizer: quem? Ou ela pode dizer: como é? Por fim, ela consente e a aceita ou a rejeita. Está entendendo? Funciona assim. Deste modo, o mundo, o demônio e a carne são as três vias de tentação do mundo. Porque não pense que necessariamente vai vir
um anjo negro na sua frente, com um tridente, dizer, trouxe uma proposta para você. Não é assim que funciona. O mundo, o demônio e a carne vendo uma alma ligada ao Filho de Deus, como sua esposa. Lembra que eu disse no final das contas, Deus quer casar com a gente, né? Essa união espiritual. Armam-lhe tentações, nas quais, primeiramente, o pecado lhe é proposto. Você vai receber uma proposta, vai vir um pensamento. Vai vir um pensamento. De alguma dessas fontes, pode ser alguém que propôs para você, pode ser uma publicação que você viu na internet. Veja, gente, que a dinâmica que positivamente Deus usa para nos trazer é um pensamento bom. Deus quer lhe atrair, é assim. Só que do lado do maligno, ele usa essa dinâmica, claro, para nos afastar de Deus. Então ele diz: primeiramente o pecado lhe é proposto, depois ele lhe agrada ou desagrada. E por fim, ela lhes dá o seu consentimento ou as rejeita. Eis aí os degraus que conduzem à iniquidade. O pecado é gerado por esses degraus. Eu vou dizer, você repete. A tentação, o deleite, o consentimento. Grava isso pro resto da vida. Sempre vai ser assim. Qualquer área da sua vida, para você cair no pecado, primeiro vem a tentação. O que é a tentação? É um pensamento. Diante desse pensamento, se você gostar dele, isso se chama deleite. O deleite é tipo assim, pensando bem. Né? Você se agrada com aquilo. Vem um pensamento, por exemplo, para você fazer uma coisa errada no seu trabalho, no seu comércio. Só negar um imposto, ser desonesto ali, sei lá, na hora de colocar o preço. Sei lá, estou dando um exemplo, por exemplo. Então vem esse pensamento. E aí você pode deleitar-se disso. Pensando bem. E aí em qualquer área da vida. Pronto, isso é o deleite. Você já pecou, sim ou não? Não, ainda não. Diga para o irmão, você ainda tem chance. Diga para ele, não goste mais da ideia. Esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema. Em todas as áreas. Essa imagem da infidelidade é muito prática. Tem um pensamento, se você começa a gostar, a imaginar, mas olha, pensando bem, não vou fazer nada, vou só pensar como seria. Você está se deleitando. E aí você avançou para a queda. Continua São Francisco de Sales. Tentação, deleite e consentimento. E embora estas três coisas não se distingam evidentemente em todos os aspectos, todavia aparecem sensivelmente nos pecados maiores. Quer dizer, isso se dá nos pecados menores, isso se dá nos pecados maiores. Diga comigo, o esquema é sempre o mesmo. Uma tentação, embora durasse toda a nossa vida, não nos pode tornar desagradáveis à divina majestade. Olha só. O problema não é você ser tentado. Você pode passar a vida todinha com uma perturbação lhe tentando. Você não desagrada a Deus, não. Pelo contrário, você pode até agradar muito a Deus, você vai passar o tempo lutando, né? Teve um santo que enfrentou muita batalha espiritual e pedia, o anjo, me ajude, me ajude, me ajude, e lá aquele sofrimento, né? Aí um dia ele conversando, disse, por que o senhor não fez nada? Ele não está achando bonito você lutar. Está achando bonito, seu amor, a sua determinação, né? Claro, tinha graça ali agindo, ele não estava lutando com as próprias forças, né? Então ele continua dizendo assim, porque na tentação nós não agimos, mas sofremos. E como não nos deleitamos com ela, de nenhum modo incorremos em alguma culpa. Quando a pessoa está sendo tentada, ela está sofrendo, está entendendo? Ela não está se dando com aquilo. O problema é quando ela se entrega ao deleite.
e, consequentemente, ao consentimento. Aí vem um exemplo. Por longo tempo sofreu São Paulo tentações da carne. Ele chamava o espinho da carne. E tão longe estava de se tornar com isso desagradável a Deus, que pelo contrário, muito glorificou. Quando você resiste a uma tentação, você dá glórias a Deus. Por isso que eu disse que o demônio acaba servindo a Deus, porque ele está lhe tentando, você está resistindo, você está dando glórias a Deus. Ele não quer isso, mas é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. A bem-aventurada Ângela de Foligno foi também atormentada tão cruelmente que causa pena ouvir contar. Nem menores foram as tentações de São Francisco. São Francisco de Assis, não é o de Sales, não. Foi muito tentado São Francisco. São Francisco foi tão tentado que uma vez ele pulou num espinheiro. Pensa uma porra doida. Sabe o que é você pular num espinheiro? A gente com a mão, ele pulou, né? Para parar aquela tentação, né? Para conseguir resistir àquela tentação. São Bento, quando aquele se lançou nos espinhos, está aquele dizendo, e este sobre a neve para as combater. E entretanto, longe de fazê-lo perder a graça de Deus, só serviram para a aumentar muito. É preciso, pois, Filoteia, ter grande coragem nas tentações e nunca se crer vencido. Diga para o irmão aí, aguente, filho. Coragem. Não afrouxe, não. Atenção, enquanto elas são desagradáveis, distinguindo bem entre o sentir e o consentir. Vamos lá. Presta atenção. Podemos senti-las, embora desagradem, mas não podemos consentir sem ter gosto nelas, porque o prazer é de ordinário grau de consentimento. Então, quando você sai dessa entrega ao deleite, ao prazer, você está correndo um sério risco de chegar ao consentimento. O prazer é um grau do consentimento. Você já está começando quase a consentir, está gostando da ideia. Ofereçam-nos, pois, os inimigos de nossa salvação, tantos engoldos e atrativos quantos quiserem. Conservem-se sempre à porta do nosso coração, prontos para entrarem. Façam-nos tantas propostas quantas quiserem, enquanto nos conservarmos na disposição de não nos deleitarmos com estas coisas, é impossível que ofendamos a Deus. Então, mesmo que aquele pensamento esteja lhe perturbando, meu Deus do céu, como é que eu estou pensando num negócio desse? Você é uma pessoa que lhe fez raiva, sofreu uma coisa mal, aí começou a vir um pensamento de vingança. Demônio. Enquanto você está resistindo, você está agradando a Deus. Porque você não está se entregando. Então o problema não é a tentação. Não é até você sentir de alguma forma. Mas você está lembrando, está vindo aquela raiva e tal, mas você está lutando contra isso. Agora quando você começa a ler, pensa nisso. Aí você começa a lembrar do que a pessoa diz. Começa a remoer o ressentimento. Aquilo vai crescendo dentro de você. Você vai imaginando assim. Está imaginando, já está sentindo o gosto da pancada que você vai dar na pessoa. Pronto. Aí é questão de tempo. Pá! Dá um murro. Já veio. Pecou. Já pecou. Pergunte para o irmão, você está entendendo? É desse jeito. Escute agora. Do mesmo modo que o esposo da princesa mencionada acima não poderia de modo algum exprobar-lhe a proposta que lhe fizeram, se ela a abomina e detesta. Então, o esposo não podia em nenhum momento brigar com a princesa pela proposta que ela recebeu. Ela recebeu uma proposta, mas ela não gostou, e ela não aceitou. Então o problema não é você ser tentado. Deus nunca vai dizer, como é que você faz isso, passando por uma tentação, como é que você está pensando no negócio? Eu não quero pensar nisso, não. Ele sabe disso. Você está sendo tentado. Você vai na fila da comunhão, começa a ver um pensamento de escandalice.
Pelo amor de Deus, como é que, rapaz, eu não presto não. Eu só posso ser muito ruim. Como é que pode eu na fila da comunhão pensando num negócio desse? Você está sendo tentado. Você não pode gostar da ideia de continuar na fila da comunhão pensando bem. Você não pode se deleitar e consentir. O problema é esse. Isso em todas as áreas da vida. Continua então. Existe, contudo, esta diferença entre a princesa e a alma. Aquela, a princesa, pode mandar embora o intermediário. Olha que legal isso aqui. A princesa pode chegar e dizer para o rapaz que veio dar o recado: sai daqui, vai embora. Tenha vergonha, rapaz. Só mulher decente, você vem trazer um negócio desse. Bom, a princesa diz isso. Agora, a gente nem sempre consegue expulsar uma tentação. São Paulo queria. Ele diz: eu pelejei tanto, e esse espinho da carne não sai. É isso que São Francisco está dizendo. Pode mandar um intermediário, se o quer, sem lhe dar ouvidos, e a alma muitas vezes não se pode livrar de sentir as tentações. Conquanto esteja sempre em seu poder não consentir. Ah, olha lá. Diga para o irmão: você não pode deixar de sentir. Mas você pode não consentir. Alguém chegou para você, assim, numa conversa, né? Você sabe que eu não gosto de você, né? Você é um sem vergonha. Você é um safado. Aí começa. Aí o que é que vai acontecer? Aí sentir, o sangue vai perder. Né? A sua mãe, não tem como você não sentir. Você é gente. Você vai sentir. Você não pode não sentir. Você não é de gelo. Aí você pode não consentir. A vontade é dar um murro, é tacar o chute, é pegar, é puxar o revólver, tacar um tiro. Diga: você não pode não sentir. Mas você pode não consentir. Rapaz vai andando, marido honesto, fiel, aí de repente vem lá uma mulher quase nua na frente dele. Ele sonha. Ele vai, não tem como não, presta atenção, não tem como não sentir, porque isso é natural. É natural. Agora, o problema é você olhar, se deleitar e consentir. Por isso que eu não deixo. Às vezes não tem quem belisque. Olhe para quem está do lado e diga: muita atenção, muita atenção. Está quase terminando, escute. Depois do intervalo vocês vão partilhar os dois. Então diz São Francisco de Sales assim, escuta. E é esta a razão porque uma tentação, concluindo, por mais impertinente que seja, não nos pode causar nenhuma espécie de dano enquanto nos desagrada. Olha lá. Pode ser a pior tentação. Se você não se agradar com ela, ela não vai fazer nenhum mal a você. Inclusive, a palavra de Deus diz: Deus não nos deixa ser tentados acima das nossas forças. Ninguém pode dizer assim: foi porque a tentação foi grande demais. Ninguém. Deus, você deixou. Você deixou. Você se deleitou. E você consentiu. É sempre assim. Aí você pode botar a lista de pecados que você tiver. O esquema é o mesmo. Sempre. Sempre. Quanto ao deleite que pode seguir a tentação, vamos lá, quais são os degraus? Primeiro, depois, consentimento. Nunca vai vir um consentimento de uma vez. Nunca você vai dizer assim: rapaz, eu estava dormindo, pá, eu pequei. Não, nunca. Houve uma tentação, houve um deleite, houve um consentimento. Eu tomei foi um susto quando ele falou: eu já tinha pecado? Não. Houve uma tentação, houve um deleite e houve um consentimento. Sempre. O esquema será esse. Quanto ao deleite que pode seguir a tentação, é muito de notar que o homem tem em si como que duas partes.
uma inferior e outra superior. E que a inferior nem sempre se conforma à superior, e atua muitas vezes separadamente desta. Disto decorre tão frequentemente que a parte inferior se deleita numa tentação sem o consentimento da parte superior, e mesmo malgrado seu. Este é justamente o combate que São Paulo descreve, dizendo que a carne deseja contra o espírito, e que há uma lei dos membros e outra do espírito. Porque é assim, gente, olha, nós temos duas dimensões em nós. Nós temos o corpo e a alma. E na alma nós temos uma realidade mais profunda da alma, que é o espírito. Não é isso, Antônio Carlos? Nós temos essas dimensões em nós. E há uma briga, porque antes não era assim. Adão e Eva eram bem normaizinhos, bichinhos. Entendeu? Então o corpo queria o que a alma queria o que o espírito queria, que era o que Deus queria. Olha, o corpo era felicidade, era um paraíso. Depois do pecado, desmontou tudo o esquema. Aí o corpo quer uma coisa, a alma quer outra. Aí aquilo que a gente falava, rapaz, eu quero, porque eu sei que aquilo é errado, eu acabo fazendo. Romanos 7, é a briga. Eu sei, mas eu não consigo. Porque tem essa briga. Você tem uma parte mais superior, uma parte ferida, decaída. Não é? Isso que ele está dizendo. Já viste, Filoteia, um grande braseiro de fogo coberto de cinza? Todo mundo já viu assim? Um fogareiro cheio de cinzas. Vindo-se aí umas 10 ou 12 horas depois buscar o fogo, só a muito custo é que se encontra alguma brasa restante. Contudo, ainda há fogo aí. Olha que coisa linda. Olhe para quem está do lado e diga, você pode estar só assim. Diga, mas ainda tem fogo. E ele diz assim, e essa brasa pode servir para acender os outros carvões apagados. Olha que lindo. Eis aí como a caridade que é tua vida espiritual subsiste em ti, apesar de todas as tentações. A tentação, pois, deleitando a parte inferior, sobrecarrega e cobre, por assim dizer, uma pobre alma com tantas disposições que lhe reduz o amor a Deus a bem pouca coisa. Você já se entregou tanto à tentação, já gostou tanto da ideia, já consentiu que sobrou pouca coisa. É só lá no fundo do coração que ele ainda subsiste. Mesmo aí, às vezes, é só a custa que se encontra. Entretanto, ele aí está de um modo todo real, porque apesar da perturbação geral da alma e do corpo, sempre se conserva a firme resolução de não consentir nem no pecado, nem na tentação. O deleite que apraz ao homem exterior desagrada ao homem interior. E ainda que cerque, por assim dizer, a nossa vontade, o deleite não entra nela. E isso nos faz julgar que é involuntário e que, enquanto permanece assim, não pode ser pecado. Feche os olhos agora um pouco, para a gente se preparar para a nossa meditação individual.